Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência, sua revista eletrônica, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente faz uma reflexão. Como foi a passagem do ministro astronauta Marcos Pontes pelo Ministério de Ciência e Tecnologia? Eu disse ministro astronauta porque é assim que ele gosta de ser tratado. Quais foram os avanços e o legado que ele deixa para a nossa sociedade? Vamos ver um pouquinho de como foi a trajetória dele para chegar até lá e a passagem pelo Ministério. Marcos Pontes é ministro da Ciência e Tecnologia desde o início do governo Bolsonaro em 2019, quando a pasta ainda incluía o setor de telecomunicações, que foi desmembrado posteriormente em outro ministério, chefiado hoje por Fábio Faria. Engenheiro e tenente-coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira, antes de ser ministro, ficou conhecido como o primeiro brasileiro a ocupar a Estação Espacial Internacional por 8 dias em 2006. Ex-garoto propaganda dos travesseiros da NASA, de uma empresa catarinense que não tinha nenhuma relação oficial com a Agência Espacial Norte-Americana, Pontes já concorreu ao cargo de deputado federal em 2014 pelo PSB. Naquela oportunidade, ele teve 43.707 votos, ficando em uma das vagas para suplente. Em 2018, foi eleito segundo suplente na chapa do senador Major Olímpio, mas não chegou a trabalhar no Congresso, porque logo foi nomeado como ministro. À frente da pasta, criticou abertamente diversas vezes as limitações impostas pelo orçamento proposto pelo governo federal. E numa dessas oportunidades, chegou a trocar rusgas com o colega Paulo Guedes, ministro da Economia, que se referiu ao astronauta como burro. Mesmo pressionado, Pontes continuou investindo em pautas caras ao presidente Bolsonaro, como a exploração do grafeno em Muito bem, para comentar esse assunto nós temos aqui conosco e também o presidente no episódio do da exoneração do físico Ricardo na área Galvão. de Ciência e Tecnologia, o impiano Fernando Moraes e também o ex-ministro e hoje secretário executivo da Iniciativa Parlamentar pela Ciência, Celso Pancera. Gente, eu peço aí para vocês, para a gente começar essa conversa, tentando estabelecer um conceito. Foi satisfatório ou foi decepcionante a passagem do primeiro astronauta brasileiro pelo MCTI? Seria melhor se tivesse sido um cometa, né? E não um astronauta, que passava rápido e a gente não sentia. Ficou muito tempo, né? Mas, assim, muito ruim, né? O governo horroroso para a ciência. Mas tudo que gera conhecimento. O governo que se elegeu e se sustenta politicamente gerando confusão, gerando desinformação, combatendo a informação segura, a informação científica, né? E o ministro acabou cumprindo o papel dele de fazer esse anteparo, né? Que o presidente precisava junto à comunidade científica, né? Pegando coisas que já estavam estruturadas, que ainda continuaram funcionando de uma forma ou de outra, e assumindo para si como se a atividade deles fosse, né? Como a semana lá no Cimatec, na Bahia, né? Um projeto estruturado lá atrás pelo Lula, pela Dilma, né? Que agora está quase desmontado, mas funciona porque está vinculado ao Sistema S, né? E vai lá e como se fosse alguma coisa estruturada por ele, ou a questão dos Sírios, o projeto Sírios, né? Em Campinas, né? Um projeto que vinha sendo estruturado, uma obra vinculada ao PAC, né? E também calhou de inaugurar ali uma parte dos Sírios na época da pandemia, e ele, ministro, como se fosse alguma ação feita pelo Ministério. Mas vai ser um período em que a gente não quer esquecer para saber de quanto foi ruim e como a gente precisa se ligar em quem a gente vota para presidente, porque atrás do presidente vem a corriola dos ministros, né? E quando você coloca um ministro que não é apto ao setor, ou então que é muito subordinado à vontade do presidente, o presidente é contra aquela matéria, contra o funcionamento daquele setor,
e o ministro não se insurge, não se rebela contra isso, né, você tem um ministério paralisado e um sistema de ciência e tecnologia que sofreu fortes ataques nesse período e que nós vamos levar algum tempo para recuperar. E a única coisa boa, uma das poucas coisas boas que aconteceram nesse período foi a aprovação da nova lei do FNDCT. Só que isso fomos nós que conduzimos, né? A oposição, o ICPP.br, as entidades, né? O Fernando na luta com a gente lá no fórum, né? E isso aconteceu porque essas entidades se mobilizaram. Mas a gente não pode esquecer que o filho do presidente, senador, votou contra a lei. Depois o filho do presidente, deputado, votou contra a lei. E depois o presidente vetou a lei. E nós derrubamos a lei. Então, isso foi, de fato, uma aprovação. A nova lei que regulamenta o FNDCT e que torna ele fundo financeiro, uma vitória que não foi do governo, uma vitória das entidades do parlamento brasileiro contra a posição do governo. Vamos dizer assim, é o único legado positivo desse período. O restante, de fato, não consigo encontrar algo relevante e positivo desse período. E você, Fernando, satisfatório ou decepcionante, na sua opinião, a passagem do primeiro astronauta brasileiro pelo MCTI? Bem, primeiramente eu queria dizer que a escolha de Marcos Pontes para ser ministro da CET foi algo com perfil puramente alegórico. Ou seja, aquele foguetório que não serve para nada. Por quê? Porque o Pontes vinha com a fama de ser o primeiro astronauta. Não, ele é o único astronauta. O primeiro é aquele pioneiro e os outros vão atrás. Não, não tem o vão atrás. Ele é o único que foi para o espaço. Ou seja, é algo surreal, sem contexto, não tem absolutamente contexto nenhum. Então, a escolha dele por Bolsonaro foi um gesto alegórico. E o segundo fato é que ele, por ser um militar doutrinado, que o militar, para mim, ele é doutrinado na caserna, nas escolas e na caserna. Por ser um militar doutrinado porque é um militar, ele iria ser extremamente subserviente, obediente ao chefe maior. Quem é o chefe maior? É o presidente da República. Então, ele foi escolhido também por ele se submeter, essa subordinação absoluta. E foi isso que nós vimos ao longo dos 3 anos e tanto de gestão do Pontes à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. O que ocorre? O Pontes, ele jamais iria se rebelar, dizer não concordo ao presidente da República ou qualquer coisa maior acima dele, porque ele tinha um projeto, tinha e tem um projeto político, uma ambição, eu vou chamar de ambição. O cidadão, quando ele tem ambição e se mete na política, não sai coisa boa. Não sai coisa boa. Sai o centrão da vida. Então, o Pontes é uma decepção muito grande. É uma decepção muito grande. A ex-prefeita de São Paulo e deputada federal Luísa Erundina, logo nos primeiros dias do mandato do Bolsonaro, teve um evento na Câmara e o Pontes estava lá. Aí ela falou para ele assim: o senhor é o ministro certo no governo errado. Eu corrijo isso para o senhor é o ministro errado no governo errado. Em qualquer governo ele estaria completamente fora pela incompetência, pelo interesse pessoal. Esse, para mim, é o Pontes. Tem mais detalhes e para frente a gente pode tentar colocar. O que chama a atenção, eu quero colocar aqui para vocês a reportagem do UOL, que também está nessa sessão Tilt, em que o ministro faz um balanço da sua gestão e eles destacam essa frase, né? Quero que o Brasil tenha sua SpaceX, diz aí o ministro Marcos Pontes, em referência à empresa americana que está lá fazendo parceria com a NASA para lançar foguetes ao espaço. E é até interessante que aqui a reportagem coloca que ele cita como legado da gestão dele
esse esforço para viabilizar lançamentos lá da base de Alcântara e também a questão do satélite brasileiro Amazônia 1, que ele foi lançar lá na Índia. Mas como disse o Celso Pancer, e é bom a gente lembrar, o satélite Amazônia 1 já tinha um histórico de 12 anos de construção antes, se considerar só o satélite, não apenas a PMM, a plataforma multimissão na qual o satélite foi construído. É bom lembrar que a nossa empresa Avibraz, empresa de tecnologia, que está inclusive incumbida de construir os foguetes S-50 que vão lançar o nosso próximo foguete, se é que a gente vai conseguir fazer o VLM, está em recuperação judicial. O que dizer desse caldo? Olha, eu acho o seguinte, falei que esse governo ele precisa da confusão para sobreviver politicamente. E eles criaram um universo paralelo. Criaram um universo paralelo. Olha o preço do combustível, olha o valor do alimento, olha como a vida das pessoas está ruim. E eles conseguem inventar os negócios que não tem pé nem cabeça e falam assim como a coisa mais natural do mundo. Destrói a infraestrutura de ciência do país e diz que quer uma SpaceX no Brasil. Estão integrando a CEITEC, né? Então, agora, você citou bem a questão da Avibraz, né? Só não destruíram mais porque não conseguiram, porque houve resistência, porque teve a pandemia, porque o parlamento se mobilizou contra algumas iniciativas as mais esdrúxulas, né? Então, isso é um universo paralelo, né? É uma grande mentira, uma grande fala sem pé nem cabeça, né? E vai sobrevivendo desse jeito, né? Cria-se confusão, vai gerando uma confusão, as pessoas nem sempre refletem exatamente sobre o que está acontecendo, tem os acólitos que ficam repetindo, tem a rede de fake news, o gabinete de ódio, reproduzindo as coisas na internet. A internet não tem filtro, não tem, você não tem como controlar aquilo que dizem lá dentro, e vai criando um fato como esse, né? Entendeu? Num país com um governo sério, não resistia. Entendeu? Um cara desse não resiste. Né? Mas como não é um governo sério, é um governo sério do ponto de vista do trato com o bem público e do trato com as necessidades do cidadão, entendeu bem? Né? Sobrevive desse jeito. Né? Vai sobrevivendo, vai indo, vai criando confusão, e vai se mantendo, aí cria umas fases de efeito para ganhar manchete na mídia e para fazer os fake news dentro do ambiente da internet. Agora, a realidade é essa, né? O que tinha de razoável e o que estava crescendo, que eles conseguiram, destruíram. E o que não foi destruído, porque eles não tiveram força para fazer isso. E aí ficam fazendo essa história aí de SpaceX. Né? Esse pode. Né? Ex-ministro Celso Pancera citou a liquidação da CEITEC. Estamos colocando aqui na tela o número do programa do BCC, que está disponível na internet, em que nós falamos da liquidação da CEITEC, a empresa estatal, única fabricante de semicondutores da América Latina, que está sendo liquidada. Vou passar para o Fernando com o viés dessa questão da Avibraz. Fernando, o Fernando é daqui de São José dos Campos e pode passar para a gente uma avaliação do que vai representar essas 400 demissões. O Sindicato dos Metalúrgicos, nossos colegas aqui de São José, estão tentando reverter, mas o que vai representar essas 400 demissões, caso elas sejam efetivadas, para a categoria dos metalúrgicos e para a região, para São José dos Campos, diante da continuidade desses programas todos que a Avibraz, da descontinuidade desses programas todos, que a Avibraz está envolvida aí com o governo federal. Antes disso, eu gostaria de comentar sobre a fala alegórica, como eu sempre falo, o ministro alegórico, ele vai falar só besteira e alegoria, de que ele quer uma SpaceX para o Brasil. Se eu, que sou presidente do sindicato, eu não falo esse tipo de coisa. Se eu falasse, posso cair no ridículo. Imagine um ministro falando isso. O Brasil não tem lastro para fazer uma SpaceX. O ministro, há uns tempos atrás, ele brigou para que a base de Alcântara fosse entregue
para o povo americano, com o argumento de que aquilo iria nos render mais de 5 bilhões de dólares por ano. Por ano. Ora, 5 bilhões de dólares não sai dali, de lançamentos, de aluguel. Você pode alugar aquilo para todas as empresas de lançamento do mundo, que não vai dar 5 bilhões. A conta deles era muito simples. Partimos de quase 500 bilhões de dólares do segmento aeroespacial. Ora, no nosso caso, nós podemos ganhar 5 bilhões. E vi senadores defendendo isso, como o senador Vanderlan Cardoso, que, na minha opinião, se ele cair de 4, Brasília não precisa mais de cortar grama, porque ele é especialista em falar besteira. Pois bem, 500 bilhões para o segmento de lançamento? Não, é para tudo. E o segmento de lançamento é o mais barato. É o que entra menos dinheiro nessa confusão toda. E o Pontes e mais outros defendiam isso assim, como seja o santo graal da ciência e tecnologia. Se formos cobrar pelos lançamentos, não vai dar para fazer uma ponte de 50 milhões por ano. Não vai dar, isso aí está registrado. Agora, me dirigindo ao assunto Avibraz, que é uma empresa que surgiu das tecnologias criadas no DCTA, ITA e DCTA, a empresa tipicamente joseense, esse fato hoje da Avibraz pedir a liquidação judicial, reorganização, né? A reorganização judicial, e para isso ela manda embora 400 servidores. Obviamente, ela não mandou alto executivo, ela não mandou o CEO da empresa, ela mandou um trabalhador da linha de produção. E isso significa e reflete no que vai ser feito. Ou seja, esses projetos que ela tem, e que estão vinculados ao DCTA, ao Programa Espacial Brasileiro, eles vão ser altamente prejudicados. Não estou nem olhando, o que é trágico, o lado do elemento humano. 400 mandados embora são 400 famílias. São 4.000 famílias pela proporção de cada um que sai, pelo menos 10 ficam, 10 outras famílias, 10 outras pessoas perdem o emprego, né? Mas olhando pelo lado da tecnologia, porque um indivíduo que faz um serviço numa Avibraz é um indivíduo altamente qualificado. Ele é altamente qualificado. Perdemos esse indivíduo e depois vamos na casa dele, ele vai estar sentado no sofá, vendo televisão, esperando 3, 4 anos para poder voltar a trabalhar, fica esperando a Avibraz chamar ele. Não, não vai. Ele vai perder conhecimento, ele vai trabalhar como Uber, coisas assim. Então, o programa que está sendo colocado com a Avibraz fica muito prejudicado. E não tem ministro alegórico que seja que vai fazer isso recuperar. Então, como é que você vai fazer uma SpaceX se para fazer um motor a gente não consegue fazer? Manda embora, a empresa está falida, a empresa está, à exceção dos seus executivos, a empresa está ruim de caixa. Então, é uma perda muito grande, é um atraso significativo. Eu acredito, sabe, que o atraso gerado com essa história de demitir, de estar com dificuldade de caixa, vai dar um atraso de 5 anos, pelo menos, no que a Avibraz tem que fazer. Ou então vai encomendar para outras empresas internacionais. Faz isso por mim, porque eu não tenho condições de fazer. E aí o ministro Pontes, ou seja lá quem for, vai falar o quê? Não vai ter condição de se vangloriar, de dizer que estamos desenvolvendo, que estamos fazendo, que vamos ser a SpaceX, etc. E tal. São 5 anos, pelo menos, de atraso. É lamentável e é vergonhoso, porque se houvesse interesse em defender o programa espacial brasileiro, o governo interferia na Avibraz, podendo até socorrer, como o governo americano fez com as empresas de imobiliárias e bancos nos Estados Unidos, socorreu para que a coisa que eles têm como projeto continuasse.
Então, o governo deveria... Não estou defendendo que socorra a Vibraz, mas estou defendendo que socorram o Programa Espacial Brasileiro. Nós temos interesse em ter veículos lançadores, em ter bons motores para isso. Porém, se a empresa por empresa for fazer isso, ela não vai conseguir. Vão demorar 3, 4, 5, 6 anos. E vamos aproveitar também para ver a opinião de um servidor que também já foi parte do sindicato, Gino Genaro, que dá a opinião dele sobre o ministro numa última manifestação realizada pelo Sindicet. Que esse ministro nosso é uma piada de mau gosto, né? Vamos combinar. O cara, ele só fala nele, ele coloca um vídeo, não sei se vocês já assistiram um vídeo institucional que o Ministério da Ciência e Tecnologia utiliza, é uma piada, é de mau gosto. Aí ele coloca o hino nacional tocando, as duas partes completas, e aparece só o ministro. Só o ministro. É ele lutando guerra, é ele pulando, é ele pilotando avião, é ele indo para a ISS, é ele dentro do foguete, é ele... Quer dizer, tinha que ser proibido um negócio desse, usar a instituição para se auto... mas é o que ele sabe fazer. Aí ele pega um microfone, em qualquer apresentação que ele fala, ele divide a fala dele em 90-10. 90 é ele contando a história dele, o quanto ele se sente que ele avançou, o quanto que ele conseguiu na vida, tudo que ele conseguiu, e 10% ele dá uma encerrada ali e tudo mais. É um absurdo. E agora, dia 31 de março, está saindo do Ministério com um monte de coisa por fazer, com um monte de problema, com as instituições nossas do jeito que estão. Para quê? Para sair candidato a deputado federal. Eu espero que principalmente a nossa categoria lembre de tudo isso quando esse ministro, agora ministro e depois ex-ministro, começar a andar, principalmente na base dele, pedindo voto, né? O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais informação sobre esse assunto. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, fazendo hoje um debate, uma discussão, um apanhado sobre o que foi a passagem do ministro astronauta Marcos Pontes pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, quando ele entrou, inclusive, era de comunicação. Nós falávamos no bloco anterior, no final do bloco anterior, sobre a questão do pedido de recuperação da Vibraz. Importante deixar claro para o nosso telespectador sobre a questão do desenvolvimento do foguete S-50, que vai abrigar, que vai ser o propulsor principal do nosso foguete VLM, que já foram investidos 100 milhões de reais no desenvolvimento desse motor. E um detalhe, o IAE, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, nesta atual gestão, transferiu à Vibraz a patente desse motor. Então, se eventualmente a empresa vier a ruir, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o desenvolvimento desse equipamento, que é essencial, fundamental para a continuidade desse programa, que é o do lançador brasileiro de veículos satelizadores, ou seja, aqueles que têm capacidade de lançar um veículo ao espaço. Para o nosso telespectador, e vou compartilhar aqui com os nossos convidados também, para que a gente possa seguir comentando, um interessantíssimo gráfico que mostra a evolução de investimentos em ciência e tecnologia nos últimos anos por países do mundo avançado comparado aí com o Brasil. Estamos comentando aqui a evolução dos investimentos. Vocês estão vendo aí o gráfico, é de 2015 a 2019. É o índice de dispêndio governamental em PID em relação ao PIB. Aí a gente observa aí a Alemanha, né? Lá em 2015, roxinho, subindo, né? Uma progressão. Sobe no ano seguinte, 16, sobe em 17, sobe em 18. Passa lá dos 105% em relação ao que era
em 2015. Coreia do Sul tem um investimento em 2015, o investimento cai em 2016, se recupera em 2017, mantém em 2018 e sobe de novo, é maior em 2019. Estados Unidos tem uma queda, mas eles mantêm o mesmo investimento em todos os anos. Israel faz mais ou menos a mesma coisa, o Japão faz mais ou menos a mesma coisa, o Reino Unido tem uma queda, mas tem uma queda inicial em 2016, mas depois ascende, e só o Brasil, entre todos esses países, tem menos investimentos gradativamente desde 2015. Nós tivemos um volume de investimentos em 2015, caiu em 2016, tornou a cair em 2017, tornou a cair em 2019 e, como nós sabemos, tornou a cair em 2020, 2021 até 2022, agora que deu uma pequena recuperada. Sobre essa questão dos investimentos, a gente tem um depoimento muito bacana de uma servidora do INPE, professora da pós-graduação do INPE, que fala da postura do Marcos Pontes em relação à defesa do Instituto e dos recursos que ela considera que o Instituto faz jus, faz por merecer. Vamos acompanhar. Eu não tenho nada pessoal contra ele, entendeu? Mas eu acho que, como ministro da Ciência e Tecnologia, e em relação à sua posição no INPE, em relação ao INPE, assim, é um resultado assim, frustrante, é uma grande decepção. Ele foi o primeiro ministro a ser indicado pelo novo governo, certo? Ele foi usado assim como uma peça de marketing do novo governo, entendeu? E aí, o que ele é hoje? Ele é um ministro assim que inexpressivo, né? Inexpressivo porque teve seus recursos retirados, né? E ele nem sabia. Então, essa alienação, né? Essa falta de garra que você tem em defesa da ciência e tecnologia e em defesa do INPE é que mais me deixa triste, né? Celso, você que já foi ministro e que pode trazer para a gente um pouco dessas, digamos, confidências palacianas, é normal acontecer isso? Você tem lá uma discussão, um orçamento, vai mandar para o Congresso, o ministro tem um número na sua mão para ele fazer os projetos que ele tem em mente, está em casa trabalhando e de repente ele sabe pela imprensa que o ministro da Economia cortou 600 milhões, praticamente 90% da verba que ele tinha para trabalhar, e o cara continuar no cargo? Primeiro pegar essa questão aí dos países, né? Você citou a Alemanha, a Coreia, a gente viu aí no gráfico, nos Estados Unidos, Israel, Reino Unido, né? Todos eles com a curva ascendente, tem eventualmente uma pequena queda, mas ela sempre se recupera, sempre num patamar superior ao anterior, né? E são países de ponta, né? Eu acho que China é o maior exemplo disso. China tinha um PIB nominal igual ao do Brasil em 85, né? Ou seja, você tem 85, 95, 2005, 2015, 2022. Há 37 anos, a China tinha o mesmo PIB que o Brasil. Hoje em dia, o PIB da China é 5 vezes do Brasil, quase 6 vezes, né? E investimento em ciência e tecnologia na veia, né? Muito investimento mesmo. E a previsão deles nos próximos 10 anos é de 500 bilhões de dólares. Você vê como essa coisa lá traz retorno, né? O Brasil, infelizmente, vinha bem, né? Vinha crescendo. A partir de 2015, a queda abrupta e chegamos ao fundo do poço. Essa questão aí é muito sério. Na época, quando aconteceu isso, eu falei, não é possível que um colega mande para a Casa Civil e a Casa Civil mande para o Congresso uma orientação orçamentária ou de qualquer tipo de ação do governo que altere a vida de um outro ministério, e esse ministério não é avisado, não é parte do processo, mesmo para saber que vai ter um problema, né? Que é normal. O ministério toma uma iniciativa, envia para a Casa Civil analisa o processo, o governo toma a decisão de fazer aquilo, isso
ela acaba tendo impacto em outros ministérios. É normal que o ministro da Casa Civil chame e diga, olha, ministro, aqui nós estamos mexendo aqui no seu orçamento, por isso, aquilo outro, depois a gente recupera, devolve, não sei o quê, mas é importante que a estratégia de governo. Isso acontece. Agora, acontecer do jeito que aconteceu dessa vez é um desrespeito total e demonstra a falta de prestígio e o desrespeito, né, a falta de prestígio que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem nesse governo. Né? Não por uma só da figura do ministro, que é patética, pode ser patética, mas é a figura do Ministério, a irrelevância que o Ministério atingiu. Eu lembro do caso do PLN 16, acho que foi, né? Porque, assim, eu estava no trânsito aqui no Rio de Janeiro, né, indo trabalhar, e alguém do Congresso, lá na assessoria, eu não lembro dizer, do parlamentar, me mandou o PLN e falou assim, ministro, olha aqui, chegou agora aqui uma mudança no PLN 16, estão tirando 600 milhões que era para o MCTI, estão enviando para a agricultura. Eu falei, que é isso? Aí eu liguei para a pessoa do Ministério. Eu falei, escuta aqui, vocês estão sabendo já desse negócio aqui? Não sabia, não sabia. O ministro não sabia, o secretário do ministro não sabia, quem sabia? Uma coisa assim, que primeiro um desrespeito do ponto de vista profissional e de equipe, né? Não se faz isso com um colega de equipe, seja qual for, né? Mas a outra coisa que salta aos olhos é exatamente isso, né? É a irrelevância que o Ministério de Ciência e Tecnologia adquiriu durante esse governo, né? O desrespeito com a ciência brasileira, em essência, é isso, né? Porque você desrespeita o Ministério, você desrespeita a função dele, aquilo que ele deveria fazer, né? A função principal, a atividade fim dele, que é defender a ciência. Né? Então, você não desrespeita a ciência, desrespeitou o Ministério, desrespeitou a ciência. E a irrelevância que o Ministério adquiriu nesse governo, é um fato. E agora, tendo esse fim lamentável, né? Essa saída pela porta dos fundos, né? Dizendo que não vai entregar para o partido político, que não sei o quê, vai entregar. Sabe por quê? Porque não tem mais lugar no governo. O Ministério já foi rifado, já foi, perdeu, entendeu? Perdeu o astronauta. O Ministério já foi para o Central. Né? E o governo está preocupado em se reeleger, não se preocupou com a ciência durante 3 anos e meio, né? Nesses últimos meses que tem a eleição, que ele vai se preocupar, né? Com certeza, né? Essa ação do Ministério da Fazenda de mandar uma mudança drástica num projeto que seria votado no dia seguinte no Congresso, que tinha um acordo com o relator, né? De fazer o relatório X, e a Casa Civil enviar a mudança para lá, a liderança do governo fazer toda a ação e mudar o relatório do coisa que ia votar no Congresso naquela tarde e o ministro não saber, é muita irrelevância. Eu pegaria a minha chuteira, penduraria ela de vergonha e iria embora, com certeza. O que chama a atenção, né, que a gente aqui que não conhece como é que é a tramitação do governo e tudo mais, é como é que essas coisas são decididas assim, né? Quer dizer, havia um documento com um valor X e, de repente, se manda um outro com corte, passa para cá, passa para lá, a ponto de ninguém... O Celso está trazendo uma informação privilegiada para a gente, conversou com gente de dentro do Ministério, pessoas não políticos, né? Imagino eu, que estão ali trabalhando, né? Com quem ele teve contato, conhecia, e ninguém sabia disso, né? Uma coisa absolutamente fantástica. E por conta desse episódio que nós estamos narrando aqui, surgiu um outro constrangimento muito grande para o ministro astronauta. Numa conversa que acabou sendo vazada depois disso, o ministro foi chamado de burro pelo Paulo Guedes, porque, segundo Paulo Guedes, não faltaria dinheiro, faltaria gestão, que o Marcos Pontes viveria no espaço. Fernando, a gente acompanhou aqui o depoimento de uma servidora, uma professora da pós-graduação do INPE, dizendo que o ministro foi uma decepção. A base compartilha dessa opinião entre os impianos, seus colegas, as pessoas que você tem contato do INPE? Há uma decepção com a passagem do Marcos Pontes pelo Ministério? Olha, o que eu acredito é que, em termos de base, na sua pergunta, a maioria da base que nos contata
lamenta muito a existência do Marcos Pontes quanto ministro da Ciência e Tecnologia, quanto ao elemento que vai brigar pela gente. Mas não chega a ser surpresa. Por quê? Porque o ministro Pontes, o tempo todo, ele vive levando bola nas costas. E ele mesmo falou, em reunião com o Fórum do CIT em Brasília, por 2 oportunidades, ele admitiu que tal, não estou sabendo, poxa, levei uma bola nas costas. Aí, numa outra reunião, falando, ministro, mas na economia está fazendo isso, isso, isso. E o que o senhor vai fazer? Não estou sabendo disso, me mostre o documento, me manda um documento, tiramos o documento e entregamos para ele. Ou seja, ele é aquilo que eu falei no começo, um ministro alegórico. É um ministro alegórico. A passagem dele pelo Ministério de Ciência e Tecnologia foi pior que a passagem do já falecido, graças a Deus, Roberto Cardoso Alves, que foi ministro de Ciência e Tecnologia e Comércio. Juntaram 2 ali para alegrar um Centrão, que o Robertão já era do Centrão. Então, ele foi pior que o Roberto Cardoso Alves, que para mim tinha sido o pior ministro. Até o Kassab foi melhor que ele. Até o Kassab foi melhor que ele. Esse ministro foi um desastre. Nós estamos aqui tomando o tempo do Celso Pancera, que já tem outro compromisso agendado, mas eu queria fazer uma última pergunta. Com relação à gestão, à participação do Ministério de Ciência e Tecnologia no combate à Covid. A participação do ministro em testes de medicamentos não com eficiência não comprovada. O anúncio de um medicamento que depois acabou sendo descartado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou hoje o sucesso do medicamento nitazoxanida no tratamento da Covid-19. O que eu posso dizer é que nós temos agora um medicamento comprovado, né, cientificamente, que é capaz de reduzir a carga viral. Com essa redução da carga viral, o que significa isso na prática? Significa que reduz o contágio das pessoas que tomam o medicamento. Assim que faz o teste diagnóstico, descobre que está com Covid, toma o medicamento nos primeiros dias, com isso reduz a carga viral, essa pessoa contagia menos outras pessoas, reduz essa capacidade de contágio. E mais, diminui a probabilidade dessa pessoa aumentar os sintomas, ir para o hospital e falecer. Diminuiu a importância do Ministério de Ciência e Tecnologia para a população e dentro do governo, o fato do próprio ministro dizer que recorreu a um tratamento sem eficácia, limitou a possibilidade do MCTI agir de uma maneira mais efetiva, com todo o seu parque de institutos pesquisando, trabalhando arduamente pela solução do caso? Quando eles lançaram aquele negócio do vermífugo, né, Anitta, eu liguei para uma amiga minha que é pesquisadora da USP, né, na área. Ela falou assim, não tem nenhuma lógica, é impossível esse remédio ter algum tipo de ação sobre um vírus como o vírus gripal. Não tem, porque a forma que ele é sintetizado dentro do organismo e como ele age no corpo não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Ela falou, né? Falou assim, eu altamente pesquisadora, 60 e tantos anos, eu não consigo entender onde conseguiram criar um nexo entre uma coisa e outra. Né? Eu lembro do episódio, porque a gente vê, assiste as coisas assim, pô, isso tem pé, tem cabeça esse negócio? Ela falou assim, não tem pé nem cabeça. Nós ficamos conversando assim ao telefone, não tem nenhum sentido isso que ele está dizendo. Mas isso é mais um dos fatos, né? Assim, porque o governo, na época, negava a pandemia, na verdade, não negava só o tratamento da pandemia. O governo negava que a pandemia existia. E havia uma pressão muito grande da comunidade científica sobre o Ministério tinha que se posicionar. Né? E aí criaram uma tangente, né? Não sei de onde que tiraram, enfim. Criaram uma saída pela tangente, dizendo, estamos criando um milagre aqui, daqui a um mês, vai surgir uma solução. Né? E todo mundo, nossa, que coisa, né? O mundo inteiro precisando. Lá vem, de repente, o MCTI resolve o problema da pandemia. No mundo, um governo que nega que a pandemia existe.
Aí depois surgiu essa questão do vermífugo Anitta, né? E depois ficou claro que não tinha nenhum sentido. Mas isso é mais uma parte desse processo, né, Fernando? É uma desmoralização muito grande do Ministério, enfim, é uma situação... veja, quando veio o golpe contra a Dilma, o Ministério foi extinto, né, na prática, né? Eles botaram junto com comunicação, mas a comunicação dragou, né? Engoliu o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Sugou o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque a comunicação é muito mais forte do ponto de vista do impacto na sociedade moderna, e o ministro que assumiu tinha mais interesse em desenvolver a área de comunicação do que propriamente a área de ciência. Mas tá bom, foi. Aí reconstituíram o Ministério da Ciência e Tecnologia para, opa, bom, né? Estão devolvendo o Ministério. Só que a forma que foi tratado o Ministério, né, desmoralizou totalmente, né? Ficou uma coisa patética, né? O Ministério, essa situação toda. Então, eu acho lamentável isso, né? E esse episódio aí do vermífugo foi mais uma situação. E aquela questão da mudança da lei, também, que nós falamos agora há pouco, né? Como eu falei, existe um ritual no governo. O governo que é sério, né? Quando um ministério forte como o da Fazenda, ele altera, ele pede para a presidência alterar uma orientação no Congresso, ele faz via Casa Civil. A Casa Civil é lá onde recebe essa demanda, ela analisa e leva para o chefe do Executivo. E o chefe do Executivo diz sim ou não ali dentro. E aí a Casa Civil chama os demais ministérios envolvidos, olha, eu tenho um problema aqui, assim, 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 vamos proceder dessa forma aqui, porque não tem outra saída e o presidente já tomou essa decisão. Pronto, acabou, vai. É ruim, entuba, muito bem, mas não deixa desarmado do ministro, chefe da pasta, não saber. E dentro dos 600 milhões, estava 40 milhões destinados para o desenvolvimento do Centro Nacional de Vacinas junto ao FMG, lá em Minas Gerais. Eu lembro bem, uma parte desse dinheiro era para desenvolver o Centro Nacional de Vacinas, porque o governo já tinha acertado, o governo de Minas iria entrar com 30 milhões e o governo federal com 40 milhões. E aí deixaram o governo de Minas com o pincel na mão, lá, sem saber o que fazer, porque o governo retirou o principal recurso que ia para lá, né? Então você vê como essas coisas assim, elas são acochambradas, mal pensadas, mal organizadas, de um governo que não tem gestão, que nega a realidade, construiu um governo paralelo, e você tem ali um ministro que não consegue defender a pasta, passa por tudo isso e fica lá dentro, né? Fica lá dentro, com um projeto pessoal, não é um projeto de nação, um projeto da ciência, né? Mas é a realidade que nós temos colocado, né? Como falava o Fernando mais cedo, não há mal que perdure. Isso vai acabar, infelizmente. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais informação sobre esse assunto. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre a gestão do ministro Marcos Pontes à frente da pasta de Ciência e Tecnologia. Um dos episódios mais marcantes e, por que não dizer, constrangedores de sua passagem foi a exoneração do físico Ricardo Galvão do cargo de diretor do INPE. Em 2019, após a divulgação dos dados de desmatamento que apontavam um aumento significativo durante a gestão de Bolsonaro, o presidente atacou o diretor do Instituto, acusando-o de ser vendido para uma ONG. Ricardo Galvão não se calou e rebateu o presidente em entrevista com grande repercussão nacional. Logo após o episódio, o Brasil Consciência questionou o ministro sobre a posição dele no caso. O senhor publicou no seu Twitter uma nota a respeito dessa polêmica envolvendo o presidente e o Dr. Galvão. O senhor disse que não concordou com o meio e com a forma que o Dr. Galvão usou para se expressar com relação àquilo que o presidente falou. Eu queria que o senhor avaliasse, até para a comunidade científica, o que o senhor achou do meio e da forma que o presidente usou para acusar o Dr. Galvão de ser vendido para uma ONG. Sobre o Galvão. Né? Galvão eu conheço ele há bastante tempo, né? Assim, na coisa. E ele, para quem conhece, sabe como é o jeitão dele. Por isso que eu coloquei ali a questão de ser, da questão emocional, não deixar a emoção chegar lá. Não importa, como diria meu pai, costumava falar uma coisa, a melhor maneira de você sempre responder é com calma, né? E da maneira mais
eficiente possível. E a maneira eficiente seria, né, ele já me conhece bastante, ele ir lá, e a porta é aberta o tempo todo, ele ir lá, mesmo se eu estiver viajando, liga para mim com o celular, ou o Júlio Semeghini, quem estiver ali, ir lá conversar, falar assim, olha, eu não gostei disso, vamos discutir esse negócio para levar para cima, né? Tem um ministério no meio do caminho para isso aí. Agora, por isso que eu não gostei do meio, que foi o meio bypass, vamos dizer, meio pela imprensa, em vez de falar com a gente, e a forma, é lógico, você tem que... não importa que o seu comandante, vamos dizer assim, lembrar que o presidente é o chefe do executivo, é o chefe de todo mundo no executivo. Você tem que tomar um cuidado. Por exemplo, eu não sei, na TV que você trabalha, né, então, você chegar lá para o seu chefe e brigar com o seu chefe não é uma boa técnica. É melhor você explicar, convencer, mesmo que o seu chefe tenha falado uma coisa que você não goste. Da parte do Bolsonaro, falando com o Galvão, depois eu conversei com o Bolsonaro, falei, ele tem aquele jeito, ele é espontâneo nas coisas que ele fala, e isso algumas vezes cria essas situações. E eu falei, ele falou, olha... até ele comentou depois, ele falou assim, eu acho que, como é que foi que eu fui um pouco, ele usou uma palavra, não vou lembrar agora, mas tipo assim, eu puxei um pouco, na palavra de piloto, puxei mais G do que deveria, sabe? Então, de novo, falta de comunicação, às vezes a emoção entra no meio, e a gente está aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia para trabalhar com números, trabalhar com mais calma a respeito das coisas. Você acredita que aquele episódio com o Galvão tenha sido o começo do fim? Não acredito. Foi só uma marca. O projeto é anterior a isso. O projeto de desmonte do INPE, do INPA e de outros institutos é anterior a isso. O Bolsonaro já veio com um esquema de destruição. Ele falou, eu vim para destruir. Eu vim para destruir. Parece o Chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Ele falou, eu vim para destruir, desmontar. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque o INPE, porque o INPA, porque o IBGE e outros órgãos, eles mostram o que existe. E isso é ruim para o governo. É ruim para o governo ele ter indicadores negativos, ruins. Né? E como se fosse um governo sério, o governo Bolsonaro não faria esse desmonte, ele não faria essa destruição. Quando ele pegou o Galvão, foi porque ele falou, é a minha oportunidade, agora eu vou espinafrar esse cara lá, eu vou mostrar que o INPE não serve para nada. E como eu tenho um ministro, deve ter pensado assim, como eu tenho um ministro que faz tudo que eu mando, baixa a cabeça, eu vou falar e pronto. E foi o que foi feito. Então, não é que o marco do desmonte dessas coisas é o Galvão. Isso é anterior. Isso já vem anotado desde lá, desde o início do governo Bolsonaro. Aliás, vem desde o governo Temer. Se nós observarmos, desde o governo Temer. Só para encerrar a minha fala, nós tivemos, o fórum conseguiu, a fórceps, 4 reuniões e enviar ofício. 3 reuniões com o ministro Pontes e enviar vários ofícios cobrando coisas. Não tivemos uma resposta desse ministro. Reposição salarial, reposição de pessoal, de verbas para os institutos que estão tratados à míngua, e uma série de outras questões, não tivemos uma resposta por parte deste ministro. Ou seja, ele não atende, não atendeu e não atende, nunca vai atender a necessidade da ciência e tecnologia. Por quê? Como eu disse, o ministro Pontes, ele é uma situação alegórica, astronauta, atende ao Bolsonaro e ele é subserviente. Ele abaixa a cabeça. Isso é comprovado no caso Galvão, é colocado também no caso de contratação de material humano, das verbas. Ele aceita, ele baixa a cabeça, porque ele tem um projeto dele. O projeto dele é se estabelecer politicamente e, dentro disso, ele ficar no Congresso, ele ficar como ministro, ele virar senador. É um projeto muito bonachão, é uma pessoa muito sorridente, mas é um zero à esquerda, como dizia a minha mãe. É um zero à esquerda para a ciência e tecnologia. É lamentável. O estrago causado pelo governo Bolsonaro, pelo ministro Pontes para a ciência e tecnologia,
é muito grande, vai levar muito tempo para recuperar, para nós voltarmos a ser o que éramos antes e entrarmos numa ascendência. Porque o que aconteceu com o Galvão foi simplesmente a marca registrada do governo Bolsonaro. Não aceita contestação. Ora, o que é mais importante para um governante, para um gestor, seja ele de onde for, que ele aceite o contra-argumento, que ele aceite a contestação, porque é isso que vai fazer ele fazer uma boa administração, seja como presidente, governador, prefeito, diretor de instituto. É isso. Por que ficar ouvindo os bajuladores, que só vêm com mas está bom, está muito bom, o país está bem. Isso vai prejudicar. Ficar ouvindo aplauso lá no curralzinho, que tem lá no Alvorada, tem um curralzinho lá que o pessoal dele fica lá dentro, que vai aplaudir, mito. Isso é ruim para o país. Se é bom ou ruim para ele, não me interessa, mas é ruim para o país, porque o ego desse indivíduo, seja o presidente, seja o gestor, seja lá quem for, fica massageado por esse pessoal, seja no curralzinho, seja nos assessores dentro de um instituto de pesquisa, que só levam assuntos bons. Não, mas está tudo bom, está tudo resolvido. Não, isso é pouca coisa. Não, tem que mostrar a realidade. Está ruim, o ministério está ruim, o governo está ruim, o instituto está ruim e precisamos resolver. Mas fica ouvindo só as mensagens dos, poderiam ser chamados de puxa-saco ou massageadores de ego, e o pessoal dos curraizinhos que existem por aí. Em entrevista concedida ao Brasil Consciência na semana passada, a presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, uma das entidades representativas da ciência brasileira, falou sobre a passagem do astronauta Marcos Pontes pela pasta. Edmond, é muito complexo, né, essa questão da avaliação, né, porque, veja, a gente teve o Weintraub no Ministério da Educação, né? Você imagina uma pessoa do tipo do Weintraub na ciência e tecnologia, né? A gente estaria em terra arrasada. Então, assim, não dá para dizer que dentro desse projeto nós tivemos alguém bom para a ciência, né? Mas eu acredito que foi alguém que, pelo menos, não é um negacionista, né? Não é um negacionista. Então, de alguma maneira, foi um certo bloqueio para desastres ainda maiores, né? Acho que não teve a força necessária para resistir aos cortes, né? Esses que você se referiu do CNPq, não teve essa força, mas também foi um lugar de contenção para que essa tragédia não fosse mais ampla, né? Que o nosso sistema de ciência e tecnologia não tivesse tão ameaçado. Eu acho que se hoje a gente tem o CNPq ainda aberto, né? Porque era uma vontade do governo, era uma vontade do Ministério da Economia extinguir o CNPq, foi porque, de alguma maneira, também houve algum tipo de resistência também dentro do Ministério. Então, eu acredito que cumpriu um papel importante, né, nesse momento tão difícil. Em um dos seus últimos atos oficiais como ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes divulgou um vídeo celebrando o aniversário da pasta. Olá pessoal, 37 anos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ele não tinha exatamente esse nome, ele já passou por diferentes configurações, mas aí 37 anos de atuação pela ciência, pela tecnologia do Brasil e pelos resultados da ciência e a tecnologia do Brasil, comemorados no dia 15 de março. Então, gente, olha, um abraço a todos vocês. Eu queria, através dessa mensagem, parabenizar não só os nossos servidores que estão hoje, né, trabalhando no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas todos aqueles que ao longo de 37 anos fizeram essa história. Então, a todos vocês que têm um pedacinho de história em cada um de vocês, né, parabéns e que nós tenhamos muitos outros 37 anos aí pela frente, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Eu quero agradecer demais a participação do ex-ministro e atual secretário executivo da Iniciativa Parlamentar pela Ciência, Celso Pancera, e também pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, o SINDCT, o Fernando Moraes, que está aqui, que representa os trabalhadores do INPE, DCTA e da AEB e CEMADEM. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua participação e a gente volta na semana que vem
com mais uma atração inédita para você. Tchau! Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir todos os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, o nosso canal no YouTube está também disponível na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, reclamações, sugestões, nosso e-mail está sempre pronto a atendê-lo.